Saudações fraternas a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live com o Caio Cobra, com o tema Psicossomática, o Corpo Fala. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Drica, Cida, Caio Cobra já chegou. Caio, vai falando pra gente. Joyce, boa noite. Marilda, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vai dando um joinha pra gente aí se tá tudo ok o som, a imagem. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, Caio, a nossa mais uma live. Nossa, amigo, tava com saudade de você essa semana. Parece que a semana ficou comprida essa semana. Demorou para chegar sexta-feira. Eu terça-feira ainda. Nossa, não, é terça, é quarta. Isso é bom. Como falava meu avô, fale mal, mas fale de mim. Oh, pecado. Mas tem como falar mal de você? Opa, com certeza. Caio não é tem um, né? não. Sempre Opa. tem um, né? Sempre. Mas o importante é que foi lembrado. Isso. Hoje eu tive que amarrar o cabelo, eu lavei o cabelo, mas eu tive que amarrar porque tá muito quente aqui. Não sei aí como que tá, mas aqui tá bem quente. Aqui, até o final da live, vai ter metade do Caio só. O resto derreteu. Derrete, meu. Caio, é sempre uma alegria estar aqui com você. Eu acho que já virou, sei lá o que já virou isso aqui. Já faz parte da rotina, já faz parte, assim, é tudo tão leve, é tudo tão natural que a sexta-feira já tem horário marcado com você. Na semana, todo mundo falando, todo mundo comentando, todo mundo perguntando. Então, assim, realmente está sendo contribuição para muita gente. E a galerinha que acompanha a gente aí, né, toda semana, convidando outras pessoas também, né, para vir ver a live. Legal. Então, galera, coloca no aviãozinho aí, chama o pessoal para a gente iniciar. Hoje tem bastante coisa, Caio. Você quer falar alguma coisa? Você tem alguma coisa importante para falar antes de nós iniciar? Não, tá muito quente só. Vou começar com o assunto quente, viu? Opa, aí é que eu gosto. É assim que eu gosto. Então, na semana passada, lembra que eu tinha um caso para passar? E aí, como era muito extenso, né, e tinha que contar a historinha, de repente tinha que contar a historinha para você, achei melhor, a gente já tinha pouco tempo, deixar para a semana que vem. Tá me ouvindo bem, Caio? Perfeito. Eu tô com a sensação que eu tô com retorno, não sei por quê. Também não sei, mas tá muito bom. Ah, eu já sei por quê. Tá com a máquina ligada, alguma coisa. Não. É meu fone. É o meu ouvido que tá escutando direito agora. Pode ser. Abafa o caso. Caio, o caso que eu ia te pôr na semana passada é de uma senhora de 60 anos que ela sente muitas dores, mas muitas dores. E essas dores é por conta de um acidente que ela sofreu. Ela não me detalhou como que foi esse acidente, que atingiu os braços dela. E aí atingiu a cabeça, rádio do braço esquerdo e tendões. O rádio, acho que é essa parte aqui, né? O rádio? Essa parte aqui? Não lembro, não. Então, mas eu acho que é essa parte aqui, ó. Essa parte superior do braço. Do braço esquerdo e também atingiu os tendões. Além disso, ela tem colesterol, pressão alta, diabetes, ela é cardiopata, tem falta de ar, ela usa muito anti-inflamatório para poder diminuir as dores, tem os outros remédios que ela falou também que eu não vou lembrar o nome, e morfina.
Ela Nossa. usa até morfina e não passa dor. E aí ela disse assim que a questão dos anti-inflamatórios e das medicações que ela toma acaba atacando os rins e o fígado dela. Uhum. Caso para destrinchar, né? Não, sim, mas o que você quer? Não, então, assim, a questão, assim, de tudo isso junto, e é mais a questão dessa dor no braço esquerdo dela, Tá. que é o que ela mais reclama. Porque as Eu vou outras fazer um coisas... comentário. Eu vou fazer um comentário bem polêmico agora. Ui, Oi, tá me ouvindo aí? sim. É que eu de vez em quando travo, tá dando umas travadinhas. Não sei se é o teu ou se é o meu. Eu A vou fazer um internet tá comentário uma bem, bênção. eu vou fazer um comentário bem polêmico, mas que lá por volta de 1900, 1900 e pouco, né, que é quando Freud já estava descobrindo uma série de coisas sobre a nossa mente, como ela funciona e tudo mais, né? Ele chegou à conclusão, e eu não vou lembrar agora o trecho, tá? Ou o livro que isso tá. Mas depois, se quiser, até quem tiver alguma dúvida e tal, dá uma procurada. Mas ele mesmo chegou à conclusão que mesmo os acidentes que acontecem com a gente, tá? Tem tudo a ver com o nosso inconsciente, né? Então ele chegou a essa conclusão, tá? Seguindo uma série de deduções, uma série de estudos da parte dele e tudo mais, depois que ele descobriu o tal do inconsciente, né, e que ele comandava, entre aspas, as coisas ao nosso redor, né, as nossas ações, os nossos comportamentos, etc., ele também percebeu em um determinado momento que até isso, acidentes, cortes, pequenas distrações e tudo e tal, são também o que ele chamou de atos falhos, tá? Eu acho que você deve ter Uhum. ouvido isso já, eu Sim, falar até sim. atos falhos do que? Do inconsciente, né? São como se fossem realmente, vamos dizer, mensagens ou ainda reflexos de determinados conflitos nossos inconscientes que acabam trazendo acidentes. Então, essa pessoa particular, essa senhora está com 60 aí, você falou? É, por volta de 60 anos. Acho que é 60 anos mesmo que ela tá. 60 anos, então, vamos lá. Pelo que eu entendi, ela está sofrendo, já tem mais de ano que ela está sofrendo por conta desse acidente. Tem uns 2 Sim, anos que sim. ela está sofrendo com essas dores. Mas eu vou começar, eu vou falar assim por partes, porque são vários sintomas que ela tem, né? Sim, Mas, e na verdade é legal você pegar um caso assim e analisar o todo da pessoa, porque às vezes você analisando só um sintoma separadamente, dá uma leitura às vezes um pouco diferente, tá? Do que no geral. foi o que eu Então, imaginei. eu vou dar uma leitura assim geral dela, tá? Baseado principalmente na diabetes que ela tem, Uhum. na ser cardiopata. Tem uma outra coisa que você falou que era importante. A dor no braço Pressão, esquerdo, diabetes, tão pressão, alta. colesterol. Isso. Então, essa senhora, quando nos assistir, eu gostaria, se depois ela pudesse, falar se bateu ou não, né? Que eu acho legal dar esse Sim, feedback. Mas então, o que seria então? O que aconteceu, né? O que acontece na estrutura psíquica e emocional dessa senhora para ela ter tudo isso, certo? uhum. Então eu vou falar de passado geral, porque normalmente a gente fala muito da infância, mas eu não sei se foi exatamente na infância. Ela deve ter tido uma série de traumas em relação à aceitação. Ela buscou ser aceita, tá? Pela família, pela mãe, pelo pai, pelos amigos. Aí não sei precisar em que momento na vida dela. E ela se sentiu de uma certa forma não aceita. Ela não se sentiu rejeitada, tá? Mas apenas não aceita. Ou seja, havia aí uma sensação da parte dela de não estar sendo aceita por aquelas pessoas que ela gostaria da aceitação. Não chegou a ser uma rejeição, mas a sensação dela é de que ela não estava sendo aceita. É isso? Isso. Não, Entendi. não chega a ser um sentimento tão profundo a nível de Sim, rejeição, sim, mas sim, mais então, uma não entendi. aceitação. Porque a rejeição normalmente ela dá sintomas mais graves, que afetam mais a estrutura óssea nossa, a parte óssea, né? A parte de estrutura de ossos, tá? De esqueleto. Sim. Então,
ela teve aí uma dificuldade muito grande em ser aceita, e obviamente, quando a gente tem uma dificuldade muito grande em ser aceita, a gente também tem uma dificuldade muito grande em se aceitar, né? Porque a gente começa a achar que tem alguma coisa errada com a gente, que a gente procura a aceitação dos outros, procura a aprovação dos outros, e às vezes não tem essa aprovação, não tem essa Sim. aceitação. Então, esse tipo de traumas, tá? Esse tipo de vivência, acaba transformando a pessoa numa pessoa extremamente defensiva. E, ao mesmo tempo, um tanto obsessiva em busca dessa aceitação. Nessa, entre aspas, obsessão por aceitação, a pessoa começa a procurar caminhos, certo? Para ser aceita. E qual o caminho que muita gente procura? Ah, eu vou tentar ser o mais assertiva possível. Eu vou tentar fazer sempre o certo e evitar ao máximo o erro. Porque eu acho que aquele pequeno errinho que eu fiz lá é que por isso não me aceitaram. Por causa daquela outra situação lá, que eu fiz não sei o quê e que não devem ter me aceitado. Então torna-se meio que uma obsessão ela fazer as coisas sempre certas. E o certo aí você coloca dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente cultural dela, tá? Não é um certo universal, mas o certo para aquele ambiente, para aquele contexto dela. Acontece que mesmo assim, mesmo ela fazendo tudo certo, ela provavelmente não conseguiu essa aceitação do jeito que ela queria. E essa aprovação do jeito que ela queria. Na Porque em tudo percepção isso, dela, né? na percepção dela, isso. Sim. Então ela começou a guardar muita mágoa, começou a guardar muito ressentimento dessas pessoas que ela buscava aceitação. Então guardar essas mágoas, guardar esses ressentimentos e guardar essas experiências de não aceitação como um conflito, tá? Como algo insolúvel, ainda sem uma resolução, sem uma solução na vida dela, acaba trazendo uma série de sintomas físicos, aí de funcionamentos, e aí nós vamos falar agora do pâncreas, vamos falar do coração, e cada um aí teríamos que falar agora de cada um deles. No caso do pâncreas, tudo isso que aconteceu com ela acaba perdendo a capacidade, como eu já falei antes de diabetes, perdendo a capacidade de gerar uma alegria interna. E eu poderia dizer agora, para entender um pouco melhor, também uma aceitação interna. Ela perdeu essa capacidade. Por causa dessa quantidade, digamos assim, de traumas que ela deve ter tido em relação à aceitação. Coração. Normalmente, quando a gente tem problema cardiopatia e ela tem pressão alta, de novo, é porque pressão alta nos fala de uma pessoa que se cobra demais. Existe uma autocobrança interna gigantesca. Então, lembra, não aceitação, eu busco aceitação, então eu me cobro muito disso. Tá? Eu me cobro ações assertivas, eu me cobro pensamentos assertivos, eu me cobro o tempo inteiro estar atento a tentar, digamos que, adivinhar, certo? O que os outros querem de mim, tá? Para que eu seja aceito. Então isso tudo causa uma tensão enorme dentro do corpo, uma tensão enorme psíquica, emocional e também no corpo. Final da história. Junta essa falta, não consegue alegria, tá? Não consegue mais gerar alegria. Até por essa obsessão em buscar aceitação. Já não se cobra demasiadamente, tá? Gerando até uma cardiopatia. Então, chega um momento em que nada mais suporta, digamos, tamanha pressão. Pressão no sentido de tensão. É uma tensão enorme. Você está buscando uma coisa que não consegue ter, digamos assim. Então, essa Caio, busca pela... Fala. Caio, seria um tipo de, sei lá, de autopunição ou não? É só essa autocobrança mesma de si mesmo que acaba desencadeando em tudo isso. Mais a autocobrança mesmo. A autocobrança pode gerar, de certa forma, uma autopunição. Tá? O próprio acidente em si, eu não vou dizer que você foi uma autopunição, mas foi sim um momento em que algo se quebrou em tudo isso. Interessante isso, hein? Na estrutura psíquica e emocional dela, lá dentro do inconsciente. Alguma coisa aí a mais aconteceu, certo? E aí eu vou entrar agora no braço, né? Que, depois do acidente que ela ficou com problema no braço, é isso? Isso, foi no acidente que houve esse problema no braço, né? Que quebrou o rádio, né? O rádio do braço esquerdo e atingiu os tendões. Isso. Então, se atingiu o braço,
estamos falando de ação, certo? Alguma ação, ela quis fazer algo para alguém. Normalmente, tá, o mais comum é que lado esquerdo a gente está falando de uma figura paterna, homem, lado direito a gente está falando de uma figura materna, mulher. Só que isso pode ser invertido em algumas pessoas, tá? Mas o básico é esse. Então ela Sim. tentou agir em pró, né, de uma relação com uma figura paterna, onde ela se cobrava muito, porque aí isso envolve os tendões dela, tá? E provavelmente ela Tendões não é cobrança, Caio? Sim, sempre. Sempre que falar de tendões, nós falamos de uma autocobrança interna enorme. Nesse caso em particular, em relação às ações dela, que é o braço. O braço é o que representa ações. Sim. Então, ela se cobrou muito por uma ação que provavelmente ou ela se sentiu incapaz de realizar, ou ela se sentiu impedida de realizar. Tá? Ela queria muito fazer alguma coisa para uma pessoa, entre aspas, né, uma figura paterna. Tá? Ela queria agir em função dessa relação e não conseguiu ou foi impedida de fazê-lo. Tá? E esse trauma acabou gerando um acidente. Entendi. A Marilda está falando aqui, rádio é no punho? Não, eu acho que é aqui nessa parte do braço, Marilda. Nós vamos pesquisar Eu não depois. lembro. Depois confirmo. Nós vamos pesquisar. Muito, 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 muito interessante. E assim, por conta de um pouco da história que ela me contou, faz bastante sentido isso que você falou, viu, Caio? Só que é como você disse, né? Teria que fazer uma avaliação mais profunda, Claro. de mais dados, para que a gente pudesse realmente, né? Mas Isso. assim, Mas faz bastante sentido. O norte aí dela seria esse. Uhum. Aliás, é por isso que ela passa por tanta dor, é justamente porque é uma busca obsessiva pela aceitação do outro, quando na verdade ela precisava buscar internamente uma aceitação dela mesma. Então, é dolorido você estar fazendo uma coisa que não tem resultado. Sim, porque ela fala que tá cansativo já, né? Cansativo sentir tanta dor. Sim. E não é pouca dor, né? Para tomar morfina não é pouca dor, né? Isso. Deve ser uma dor muito forte. Caio, estão dizendo aqui que gosta mais da gente do que de pizza. Olha que Gratidão, pessoal, gratidão. Finalizou? Pode ir para outra? Pode. Ah, só para completar, ó, a Marida está perguntando no pulso. O pulso, é isso, né? Ela quebrou o punho. Então, eu não entendi se ela disse que o rádio é no punho, porque tem uma terminação aqui também no pulso. Ai, que eu esqueci, tem até uma doença que faz uma operação, tal, aqui no punho. Tem até uma amiga que, eu esqueci o nome agora, e que é no punho mesmo. E eu acho que tem também esse nome de rádio alguma coisa. A gente vai ter que pesquisar depois e estudar. Tem que estudar o corpo humano, Marilda. Ajuda nós. Não, mas só para ela, se for mesmo no pulso, uma pessoa que quebra o pulso, ou que tem problemas no pulso, nós estamos falando, a última, é uma das articulações do braço. Ou seja, é uma das articulações da minha maneira de agir. Tá? Da minha maneira de agir. Então, braço, ação. Mão, meu poder, tá? O meu controle, digamos assim, sobre a vida. Da ação. Minha capacidade de controle sobre a vida. Então, braço, ação. Mão, capacidade de controle pela vida. Eu tentei agir em algum momento, eu quis agir ou eu agi, tá? Justamente para ter um controle sobre alguma coisa e tal. E, de novo, eu fui impedida ou fui incapaz de fazer aquilo que eu tinha proposto a fazer. Legal. Tá? Pode gerar, então, aí, um problema de pulso. Ó, já fomos auxiliados. Estão dizendo aqui que pulso é cárpio. Túnel de... Isso mesmo. Gratidão, Túnel encarnação. Isso, túnel do cárpio. Que é o do pulso, né? Do punho, do pulso, não sei como que fala. Caio, tumores intracranianos na hipófise e na glândula pineal.
Uma menina Tá. de 14 anos. 14 anos. Doeu no coração. 14 É, anos. dói. Dói porque, na verdade, ela, nesse momento, ainda é um reflexo dos Do pais, pai. né? É, normalmente do pai. É, agora com 14 ela tá no período do paterno, né? Isso, isso. É, eu vou falar assim de uma forma bem Sim, resumida, porque é bem. Se eu fosse explicar tudo, esse é bem era bem complexo, complicado. mas como Mas doeu, eu quis basicamente, trazer. não tem problema. Mas a hipófise e a amígdala, inclusive, os tumores é nessas duas glândulas específicas? Um é na hipófise e o outro é próximo da pineal. Ah, tá. Então é lá na massa cinzenta mesmo e próximo dessas duas glândulas, provavelmente. É. Tá. Lembrando, todo câncer se inicia com um trauma. Algo extremamente traumático na vida de uma pessoa. Esse trauma é guardado, é reprimido, ele é recalcado, vai lá para o inconsciente, tá? Porque a pessoa não quer lidar com isso, ou ela não suporta lidar com a situação, ou com a situação traumática e tal, e deixa lá guardado, deixa armazenado. E com o tempo ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, digamos assim. Então, no local onde ela assinalou, ou onde estão assinalando, que é a hipófise e a amígdala, é muito interessante porque tem tudo a ver. Primeiro, hipófise, o meu contato, minha referência, o meu contato com a realidade. Tá? A hipófise, ela, Hum, digamos que ela tem esse simbolismo, esse meu contato com a realidade. E a amígdala, pode-se dizer que é em relação ao meu contato ou o meu conhecimento sobre as minhas próprias emoções. Então, hum. essa pessoa deve ter tido, em algum momento aí na vida dela, essa menina, aliás, é de 14 anos, ou ela, ou o pai, ou ela em relação ao pai, muito provavelmente, uma quebra dessa realidade dela. O que ela considerava real, o que ela considerava verdadeiro na vida dela, de alguma maneira foi quebrado. E essa quebra acabou resultando, inclusive, numa dificuldade enorme de saber o que estava sentindo. Então, eu vou dar um exemplo prático. Com 14 anos, por exemplo, o pai ter morrido, certo? Ou abandonado a família. Seria um fato traumático, onde poderia causar esse tipo de tumor, tá? Ou algum tipo de ausência. Também, também. Tá. Mas é mais um fato aí mesmo, um fato traumático. Deveria, assim, algo que aconteceu, papum, e quebrou essa realidade, esse contato dela com a realidade. Não é bem o contato, tá? É mais essa relação dela com a realidade. E a Sim. relação dela com os sentimentos dela. Quebrou essas duas coisas ao mesmo tempo e gerou um trauma. Esse trauma se desenvolve com o tempo e vira um tumor. Então, em síntese, foi um trauma que Sim, que é a causa, no caso. sempre. Câncer, sempre. Algo que traumatizou, um conflito que traumatizou, fica guardadinho, recalcado ou reprimido lá no inconsciente dela. Com o tempo vai tendo vivências similares àquela. Então, por exemplo, vamos dizer que o pai tem abandonado. Aí depois começou, arrumou uma amiga que ela se sentiu abandonada pela amiga. Ou N situações. Depois procurou um trabalho, ou procurou dentro da escola, sofreu bullying, por exemplo. Também não deixa de ser uma questão de Ah, abandono. sim, Tá? Vai viver uma série de circunstâncias ou de situações similares à que causou aquele trauma. E essas entendi. situações, de certa forma, vão meio que alimentando isso dentro dela. E ela sempre vai se recusando a lidar com isso. É aquela. Inclusive, é uma pessoa que às vezes ela pode até. Eu sei que tem 14 anos, mas ela pode até falar assim: não, mas não tem problema nenhum. Nunca teve nada, certo? Eu estou tranquila em relação a isso ou em relação àquilo. Tá? É como se realmente não desse muita bola, tá, para aquilo que aconteceu. Mas na verdade, não é que não está dando bola. Ela reprimiu o que ela sentiu. Sim. Tá? Ela não quis lidar com isso na hora. Por isso que é É isso. importante a terapia desde a Com infância. certeza.
especialmente nos tempos de agora, né, Caio? Porque as crianças de hoje em dia nascem assim, já sabendo o que é Google, sabendo o que é celular, sabendo o que. E Sim. assim, engole tanta informação que como é que processa todas essas informações, né? Então, não tem como a gente saber, não tem como ter bola de cristal para saber o que de fato a criança está sentindo, né? Os Sim. pais, geralmente, hoje, né, a gente que é terapeuta, a gente sabe que a gente tem que saber gerenciar as emoções, que a gente tem que saber lidar com um monte de coisa, mas isso porque a gente estudou, isso porque a gente Uhum. está nesse universo. Eu, enquanto mãe, né? Eu também tive essas falhas com os meus filhos, né? Sim. Porque na época que eu eduquei eles, eu não tinha essa percepção, né? E aí o meu enteado e meu filho podem dizer muito isso, porque eles com certeza também carregam traumas, né? Talvez não tão severos o quanto dessa adolescente de 14 anos, né, que chegou a esse ponto, mas era o melhor que a gente podia fazer. A gente não tinha toda essa dimensão do estudo que, por exemplo, eu tenho hoje, né? Que nós temos Perfeito. hoje, né? Perfeito. E Mas, não adianta você ficar se culpando. sim, porque Por aí isso quem vai gerar câncer sou eu. Que também não estou Então, livre, porque a gente não sabe, a gente está trabalhando. E aí, quando eu digo assim que é ideal que as crianças também passem por terapia, é justamente por conta disso. Porque o profissional vai conseguir. Eu tenho certeza absoluta que o profissional ia saber identificar nessa garota de 14 anos algum sinal, alguma coisa para poder trabalhar. Especialmente se ela fosse cliente do Caio Cobra. Não a querendo gente também puxar a tem. sardinha, mas assim, existem ótimos profissionais e que é justamente esse o intuito desses profissionais na vida da gente, para Isso. realmente poder dar esse norte. Às vezes a gente não consegue. Eu vi uma postagem essa semana de uma psicóloga dizendo, né, que era um desenho da pessoa com a cabeça toda encaralhinholada, né? Com os fios todos bagunçados, e aí conversando com um amigo e conversando com um profissional, né? E aí, quando conversa com um amigo, só sai. Tudo bem, é legal, desabafa, mas os fios continuam desalinhados. E quando conversa com um profissional, os fiozinhos ficam todos enroladinhos, né? Ficam todos alinhadinhos. Por quê? Porque o profissional sabe como dar esse norte, né? Fazer as perguntas certas, dar a indicação mais precisa para que realmente a pessoa consiga ter essa autoavaliação. Isso. Eu O diria até a reavaliação. sim. O profissional não é mágico, não faz Não. milagre, a cura não está com ele. O Isso. profissional só vai fazer a orientação. E essa orientação que sim pode fazer toda a diferença. Perfeito. Caio, a Mona e a Cida Alves está perguntando, por favor, falem sobre hipo e hipertiroidismo. Acho que são os dois, né? Hipo e hiper. Isso. É isso? Isso. Hipo. Hipotireoidismo e hipertireoidismo. Ah, tá. Então é isso mesmo. Li certo. Para explicar a tireoide, eu falo sempre o seguinte: tireoide em grego é escudo. E não é por acaso. É uma glândula que tem tudo a ver com a defesa do nosso organismo. Então, quando a pessoa tem hipo ou hiper, nós estamos falando de uma, analogamente, tá, metaforicamente, a gente está falando de como ela lida com o escudo dela. Então, no hipotiroidismo, é como se a pessoa se sentisse extremamente submissa. Então, esse é o sentimento que permeia a vida dessa pessoa, quando ela está com hipotiroidismo,
como se ela estivesse abaixando o escudo e aceitando tudo que está acontecendo à volta dela. Hipotireoidismo, submissão, aceita o que está acontecendo à volta dela. No hipertireoidismo é justamente o contrário, certo? Ela não aceita o que está acontecendo, ela levanta o escudo dela e vai para a luta, e bate de frente, tá? Com aquilo que está acontecendo na vida dela. Então ela se sente, nesse caso, humilhada, existe um sentimento que permeia isso, que é a humilhação, e essa humilhação vai gerar ela uma certa raiva. Então ela vai agir, certo? Justamente para não ser mais humilhada. A submissa vai aceitar o que está acontecendo à volta dela. Eu estou falando submissa e humilhada e tal, porque é uma mulher, né, que nós estamos falando, tá? Mas homem da mesma maneira. Da mesma forma. Então, para entender isso, a tireoide de uma maneira mais simples é essa. Escudo baixado, hipo. Eu me defendo, aliás, eu aceito o que está acontecendo comigo, eu me submeto a isso, certo? Essa atitude perante uma situação vai falar de todos os sintomas que tem a pessoa que tem hipotireoidismo, que é o cansaço, que é a falta de ânimo, tem uma série de características que tem a ver com uma pessoa submissa, tá? E o hipertireoidismo é justamente ao contrário, uma pessoa às vezes é muito irritada, ela tem às vezes taquicardia, tem uma série de sintomas aí que tem tudo a ver com esse escudo levantado, como se estivesse indo para a batalha, entendeu? Para a guerra o tempo inteiro. Muito reativa o tempo inteiro. Sempre, isso que eu ia falar, sempre reativa, sempre na defensiva, né? Isso. A Marilda está falando aqui que a morfina vicia e uma hora não vai mais resolver. Vai ter que fazer a desintoxicação. Bem lembrado, né, Marilda? Aliás, eu acho que não só a morfina, né, Caio? Toda a medicação alopática. E aí, sempre lembrando, gente, nós não estamos falando aqui que nós somos contra a alopatia. Pelo contrário, ela se faz necessária às vezes. Mas um acompanhamento complementar ajudaria muito, e especialmente com a terapia, que é realmente o autocuidado. Caio, nervo ciático, isso é da semana passada. Tá, o nervo ciático, para quem não sabe, ele fica ali próximo da bacia, tá, dos quadris, para melhor dizendo, né? E é um nervo que liga toda a parte nevrálgica mesmo, tá? Nossa, só um minutinho. As crianças estão te chamando, Caio. Catarse dos cachorros. As crianças estão chamando, vê lá. Peraí, P, leva para mim lá para dentro, para aí, por favor. Aí. Imprevistos acontecem. Não, deixa eles, são as crianças. Não, tranquilo. Ciático. Então, esse nervo, ele liga, ele é a parte nervosa mesmo, tá? De toda a parte de nervos nossa, que sai ali da coluna vertebral e vai lá para as pernas, até o pé, tá? Que faz essa ligação. Então, ali normalmente existe um pinçamento que a gente fala, né? Chama pinçamento isso. Na verdade, são os ossos os músculos acabam pinçando esse nervo e cria uma dor que vai da quadril até a ponta dos pés, muitas vezes. Pernas, quadril representam especificamente pai e mãe. Melhor dizendo, as crenças que esse pai e que essa mãe passaram pra gente, que são a nossa base, a base da nossa estrutura. Se eu tenho essas crenças muito fortalecidas ou até em excesso, ou seja, aquelas crenças passadas por mim eu sou muito rígido em relação a isso. São referências para mim extremamente profundas e que eu não quero abrir mão dessas crenças, porque elas são referências básicas da minha vida. Poderia dar um exemplo, Caio? Vamos, por exemplo, que seria uma crença profunda? Casar. Então, meus pais me ensinaram que eu tenho que casar e tenho que ter filhos, né? Que eu tenho que casar bonitinho na igreja e ter filhos, tá? Esse digamos, a crença para todos os seres humanos. O padrão. Ele está me falando isso. O padrão. Tá? Da mesma forma, eu tenho que respeitar meus pais, porque eles são meus pais. É uma crença extremamente profunda, essa. Entendi. Né? Passada por eles. Tá? Sim.
E que eu acredito. Isso, então, mas isso quando isso é passado por eles. Eu sou um homem. Você é uma mulher. É uma crença. Sim. Além de você ter todo o seu. Eu não estou falando agora tá, da parte genital e nem, e nem das Sim, mamas. sim. Eu estou falando do papel que um homem exerce, tá? E de que uma mulher exerce. Então, por exemplo, pode passar assim: toda mulher tem que ter filhos. Todo homem tem que ser pai. Sim. Tem, tá? Para o quê? Para dar continuidade à nossa família. E isso é uma crença que eu tanto eu acredito nisso, tal que eu quero isso para minha vida, por exemplo, tá? Deu para entender um pouquinho o que é uma crença mais profunda? Sim. Estão falando, acho que estão falando sobre o nervo ciático aqui. Eita lasqueira. Do que? Só sinto do lado direito. Eu acho que tá falando do, então do lado direito é lado feminino. Muito provavelmente figura materna, não obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente. É. E aí pode ser também, tá, mas aí como é crença não é, tá. Isso. Entendi. Então é assim, para eu manter essas crenças na minha mente funcionais na minha estrutura psíquica, emocional, o que eu penso, o que eu acredito, tem que bater com o que está lá fora. Entendi. Nas minhas relações, na televisão, no meu trabalho, certo? No que eu estou fazendo com a minha vida, eu preciso estar sendo coerente com tudo que eu estou fazendo, etc. Então, quando essas crenças começam a ser de alguma maneira questionadas, nós estamos falando justamente de mudanças na nossa vida. E mudanças que às vezes são mudanças profundas. Então a gente fala que nervo ciático é um profundo medo, uma profunda resistência à mudança. E mudar o quê? Mudar justamente essas crenças. Porque então, é doloroso, né, Caio? Porque é doloroso, né? Isso. Vamos supor, eu tive um caso recente, inclusive, de uma pessoa que mudou de país. Tá? Porque o emprego dela, em particular, houve a necessidade, né? Ela foi transferida, era uma promoção e tal, e essa pessoa foi mudar de país. E ela tinha dores horríveis, né? Aí no nervo ciático. E aí pegava do quadril para baixo as duas pernas. Por quê? Porque para ela, ela não queria se afastar, digamos assim, da família, do pai, do local de origem e tudo mais. E ela estava tendo uma dificuldade enorme de se adaptar a esse outro país. Então, essa pessoa provavelmente vai sofrer muito e vai ter muita dificuldade mesmo em mudar essa crença anterior de que ela deveria ficar com a família, que ela deveria ter o seu local, por exemplo, de vida e tal, naquela cidade específica, e assim por diante. Toda essa mudança de vida, para ela, foi extremamente dolorida. Imagino. É isso. Então, o ciático, nessa hora, vai abalar ali, a musculatura. É a minha resistência, tá? A minha resistência a essas mudanças. É isso que vai causar dor no ciático. Esse é o conflito. Quando eu resisto a uma mudança que já está acontecendo na minha vida. E para trabalhar isso, hashtag terapia. Terapia. Sempre. É da semana passada, mas tem alguém que perguntou, eu vi passando aqui que tem alguém que tava. Duas pessoas perguntaram também para falar, por favor, fale sobre fígado. E aqui da semana passada tá fígado e Parkinson. Mas acho que é porque uma pessoa perguntou as duas coisas. Tá. E também perguntaram sobre câncer. Peritônio. Do sistema câncer no sistema digestivo. Tá. Vamos por partes, né? Sim, não, é que eu só estou falando aqui porque foram as 4 últimas que eu consegui ler aqui. Eu sei. Bom, fígado. Na medicina tradicional chinesa, eu gosto de citar ela, porque ela fala que cada órgão é uma morada. E se é uma morada, o fígado, nós estamos falando da morada da raiva. E por que a morada da raiva? Porque o fígado ele é responsável por uma série de substâncias quando eu tenho raiva. É ele que gera, é ele que filtra, é ele que administra a minha raiva, tá? No organismo. Todas as substâncias que são produzidas. Ok? Ok. Se eu tenho muita raiva, ou eu estou o tempo inteiro irritado,
o tempo inteiro com raiva, às vezes até com ódio, certo? Daquilo que está acontecendo comigo no meu dia a dia. Qual é o fígado que sobrecarrega? Qual é o fígado que sobrecarrega? Não, qual é o Qual órgão é o que sobrecarrega? órgão? Fígado. Assim Caio, mas por que que Oi. eu me irrito tanto, Caio? Posso falar daqui a pouco? Que tem mais duas coisas aí, ó. Pode. Mas resumindo, nós nos irritamos porque a nossa expectativa foi frustrada, seja ela qual for. Então eu tenho uma expectativa que a pessoa, eu vou fazer isso, a pessoa vai me responder com aquilo, aí eu faço isso, e vem uma outra resposta totalmente torta, e aí eu fico irritado. Simples Simples assim. assim. Depois você falou, era fígado, Fígado Parkinson Parkinson, e o câncer do peritônio, que é do sistema digestivo. digestivo. Tá. Então, vamos primeiro no Parkinson. Doença de Nossa, tem tanta Parkinson. mais coisa ainda. Bora lá. Então, Parkinson, tudo a ver com uma pessoa que foi e ainda é extremamente controladora. O que eu quero dizer com isso? Ela faz questão do controle ainda sobre a vida dela. Só que como ela percebeu um dia, certo, que não tinha controle sobre aquilo que acontecia à volta dela, isso causa nela uma espécie de um curto-circuito, vamos dizer assim, cerebral, tá? Na parte racional dela. Um trauma, digamos assim, nesse racional, nessa necessidade de controle. Então ele acaba percebendo que ele não tem controle, e ele perde então o controle, inclusive do próprio sistema nervoso dele mesmo, tá? Perde o controle do próprio corpo. Sim. Porque ele exercia esse controle em relação à família, exercia esse controle em relação a funcionários, por exemplo, numa empresa, ou um cargo de gerência, ou alguma coisa que tivesse muito controle. Tá? E um dia ele perde esse controle por algum motivo. Ou porque foi demitido, ou porque a família agora foi para cada um para um lado e ele já não tem mais esse controle todo. Às vezes é que ele tinha uma situação financeira muito boa e passou a não ter por algum motivo, e fazia todo o controle ali familiar e tal através disso. Ou seja, ele perdeu esse controle que ele tinha, que ele fazia muita questão de ter sobre a vida dele, de alguma maneira. E aí tem N maneiras de se exercer o controle. Tem até o controle afetivo, o controle emocional, em cima da própria família e dos entes mais próximos. Então, se ele perdeu esse controle por algum motivo qualquer, ou sentiu que perdeu esse controle, ele também perde o controle sobre o próprio corpo. E aí vem o mal de Parkinson. Tá? Seria a sensação de ter perdido o controle mesmo da própria vida. E depois do Parkinson, tinha mais um? O câncer do sistema digestivo, e perguntaram aqui também do câncer da tireoide, mas aí acho que o câncer da tireoide entra na mesma coisa do hipotireoidismo, né? Na mesma explicação. Sim e não. Ah, é? O câncer, porque então, aí como é câncer, né? Mas são traumas, certo? Sim. No caso do cérebro, lá nós falamos de câncer em relação ao meu contato, à minha relação com a realidade, tá? E minha relação com as emoções. Então, meu trauma foi aí, nesse ponto, tá? Nesse aspecto da minha vida. Na tireoide, eu tive qual tipo de trauma? Ou eu me senti, em algum momento na minha vida, extremamente submissa, ou extremamente humilhada. Eu fui extremamente submissa, assim, eu me senti extremamente impedida de fazer algo, tá? Ou seja, totalmente submissa naquela situação, ou eu fui extremamente humilhada, tá? Em alguma situação lá atrás. São dois tipos de trauma relacionados a esse resultado final, tá? Da humilhação ou da submissão, dessa emoção ou desse sentimento final da história. Então, aí no caso da tireoide. No caso do sistema digestivo, nós estamos falando de memórias mesmo que são traumáticas. De uma memória traumática. E aí, esse leque amplia bastante. No meu passado, eu tive algum trauma. Eu tive algum trauma, onde eu posso incluir uma informação aí no sistema digestivo, onde o tempo era muito importante. A época que aconteceu foi muito importante para mim. Eu vou te dar um exemplo clássico disso. Eu tinha uma festa de 15 anos, eu tinha 15 anos, e eu
tinha uma expectativa enorme de ter uma festa, e vamos dizer que eu ia ter a festa e na última hora não aconteceu, tá? Por algum motivo. Um trauma qualquer, um falecimento de alguém, alguma coisa similar. Tá? Um trauma relativo a tempo, entendeu? Eu tinha uma data para acontecer algo na minha vida que não aconteceu. Esse tipo de trauma é que vai acabar me causando um câncer no sistema digestivo. Porque é um processo da memória que eu falo sempre no trato digestivo. Desde a hora que entra as minhas vivências, eu digiro tudo, faço toda uma digestão, né, do que está acontecendo na minha vida, para depois no final eu guardar uma memória de tudo isso que aconteceu na minha vida. Nesse dia, nesse momento, nessa vivência, nessa live. Certo? Depois que sair daqui, todo mundo vai analisar essa live e vai falar assim, nossa, gostei dessa live. Então, Sim. ele assistiu a live toda, ouviu tudo o que nós falamos aqui, eu e você, tá? O que perguntaram, o que eu respondi, e ele vai gerar um resultado final. É uma memória dessa live, inclusive com um afeto embutido nela. Ah, eu gostei dessa live. Certo? Aí, inclusive, se ele gostar, ele vai apertar o coraçãozinho aí embaixo, que tem que apertar bastante, viu, gente? Que é pra dar... Pode apertar à vontade. O pessoal está concentrado hoje aqui, porque tem bastante gente comentando. Tá todo mundo concentrado aqui, ninguém tá dando coraçãozinho. Então, depois do final dessa live, é legal explicar assim. Então, no final dessa live, ele vai tirar um final da história. Peraí, o que eu achei dessa live? Eu gostei. Eu vivenciei esse momento, foi um momento bacana, foi um momento legal. Então, ele vai juntar uma série de pecinhas, tá vendo? Foi uma live, demorou tanto tempo e tal. Eu me comprometi a estar lá, eu participei e tal. Eu participei com um comentário, com dois. Ele vai guardar uma série de memórias nisso. E vai formar uma memória final. Essa memória final vai me dar aí o resultado, tipo, isso é importante para eu guardar na minha história de vida ou não é importante eu guardar na minha história de vida? Caio, estão falando que eu tô cortada aqui, eu tô me arrumando. Tá. Pode continuar. Pra mim tá tranquilo. Aí. Então, eu tô com a cabeça cortada. Tava um pouquinho. Vê se melhorou então, agora. Pra mim tá ótimo. Então pra mim tá ótimo. Então, para entender essa formação da memória, certo? Trato digestivo, da boca até o ânus mesmo, tá? Afinal, é o que vai simbolizar, o que vai representar, então, a formação das minhas memórias. O intestino seria, digamos que, o reservatório, a fase final, onde eu decido o que é bom para mim, o que não é, o que presta, o que não presta. Tá? E eu tive, então, algum trauma lá atrás, do passado, relacionado a esse processo de decisão, por exemplo. De saber se é ou não é, se funciona ou não funciona para mim, se era para guardar ou não era para guardar. Tá? E assim por diante. Então, tem um trauma relacionado ao meu passado, no geral. Sim. Ai, vamos ver aqui. Refluxo. E aí falaram também de submissão. Se a Cida puder falar melhor o que ela... Como assim submissão? De qual assunto a gente estava falando que ela acabou perguntando sobre submissão? Ah, perguntaram também de sangramento nasal. Tá, primeiro, qual que foi o primeiro que você falou aí? Refluxo. Refluxo. Então, refluxo a partir do estômago. O estômago é, digamos, a primeira digestão que a gente faz do alimento. A segunda digestão que a gente faz da primeira. A primeira é na salivação e na mastigação. Depois vai lá para baixo no estômago. Então é onde eu vou digerir o que aconteceu. E agora eu vou começar a misturar as coisas, tá? Então eu vivenciei alguma coisa, assim como eu comi alguma coisa, tá? Então eu vou sentir ali sabor, eu vou sentir ali cheiro, eu vou sentir prazer ou desprazer naquilo que eu comi, tá? Tudo isso eu estou falando de uma aceitação, daquilo que está sendo vivenciado também. Então eu senti se foi uma boa experiência, se não foi, eu tive uma primeira impressão. Aí depois que eu tiver essa primeira impressão, eu vou pensar se eu aceito ou não esse alimento, ou seja, essa vivência. Tá? Vai passar por aqui, vai chegar lá no meu estômago. E nessa hora entra aí esse processo, onde eu penso se eu estou aceitando o que está acontecendo comigo ou não. Aquela situação Caio, que está ali à minha volta. Oi. Me permite uma vírgula? Claro. Até e duas. E o bebê que tem refluxo? O que tem? Então, e no caso do bebê? Que bebês também tem refluxo, né? Como é que fica isso?
Da mesma maneira, da mesma maneira. Claro que no bebê, temos que pensar sempre na possibilidade física, no sentido, por exemplo, de ainda o bebê não estar 100% formado. Então, às vezes, ele tem alguma dificuldade ainda na parte digestória dele. Tá? O organismo está se adaptando agora com um novo alimento, que é o leite materno. E por mais puro e por mais saudável que ele seja, existe uma adaptação. Só que essa adaptação, ela é carregada, às vezes, de afeto, de amor, de carinho, e ela também, às vezes, é carregada de alguma rejeição, alguma não aceitação, alguma situação que está em torno dessa mãe, que acaba indo junto ali desse leite materno para a criança. Tá? Então ela também pode ter essa sensação de rejeição, mas ali relacionada a alguma coisa que está acontecendo com a mãe. Tá? Mas a maioria aí das que tem, quando é pequena e tal, esse refluxo todo mundo sabe, né? Ou foi exagero, comeu demais, a criança mamou demais, ou tem alguma ainda, uma formaçãozinha que ainda está sendo concluída ali, tá? Nesse trato digestório, principalmente no comecinho. Mas depois, na sequência, se continuar com isso, aí nós podemos ver já uma coisa mais patológica, tá? Em relação à psicossomática. Entendi. Em relação a alguma situação mesmo mais desagradável e tal, alguma coisa está acontecendo ali em torno dela. Beleza? Beleza. Sangramento nasal. Sangramento nasal. O nariz permite que a gente sinta as coisas mais, digamos, sutis da vida. O nariz, né? Os cheiros das coisas. E quando eu falo sutil, é uma maneira mais sutil mesmo de sentir. É que nem aquela frase que eu gosto de falar. Às vezes você entra no ambiente e fala, nossa, isso aqui tá me cheirando mal. Você falou disso semana passada, eu lembro, né? Então o nariz, ele serve justamente para isso, certo? A gente fala, inclusive, que o nariz representa o nosso eu, que é por onde o nosso eu sente as coisas. O nosso eu interior mesmo. Então a gente tem essa sensibilidade, digamos assim, mais sutil através do nariz. Quando eu tenho um sangramento nasal, é porque alguma coisa percebida no exterior tem a ver aí, eu senti alguma coisa extremamente ruim, tá? No meu ambiente externo. E eu não estou falando agora de um cheiro ruim mesmo, mas estou falando de uma situação que para mim, pro meu emocional, é extremamente danosa. Então a vida se esvai pelo meu nariz, pelo meu eu, como se eu tivesse realmente abalado profundamente, tá, a minha essência, digamos assim. É que você está cortando. Será que dá para mais uma? Eu espero você voltar. Tá dando umas cortadinhas, né? Mas dá. 21 e 23. Falta de ar e bronquite. E também tá com hérnia no estômago. É a mesma pessoa. Eita, nós. Falta de... tá com bronquite. Tá fazendo, Asma, inclusive, bronquite. uso de bombinha. Bronquite. Com uso de bombinha. Mesmo assim, tá sentindo muita falta de ar. E também tá com hérnia no estômago. É a mesma pessoa que fez a pergunta. Tá. Então, vamos Mas o que primeiro está para a mais parte incomodando é a respiratória. falta do ar. É a questão respiratória. A falta do ar, não tem problema nenhum vocês pegar aquela famosa frase também do senso comum e falar assim, nossa, esse ar aqui está carregado. Esse ambiente está muito pesado. Esse ar que eu estou respirando aqui dentro parece que não está dando conta, certo? Eu não estou dando conta de respirar isso. Porque aí fala justamente daquilo que eu interpreto à minha volta. Então, se aquilo que eu interpreto à minha volta não me satisfaz, se aquilo que eu estou interpretando à minha volta não me satisfaz, ele não é suficiente, tá? Para eu continuar a viver numa boa, equilibrado e etc. Vai me faltar o ar, me falta recursos, me falta sensações melhores, tá? Porque a sensação que eu estou tendo é extremamente ruim para mim. Então, eu falo sempre assim, a inspiração, quando eu tenho problemas com a inspiração, é aquilo que eu estou interpretando do que está à minha volta, tá? Então, às vezes eu estou tendo uma dificuldade muito grande de interpretar o que está à minha volta. Até uma dificuldade de interpretar. Não está batendo com aquilo que eu gostaria. E a expiração, se eu tenho dificuldade de expirar, eu estou com uma dificuldade de dar uma resposta ao que está acontecendo à minha volta. Então, inspiração, interpretar. Expiração, responder àquilo que está acontecendo à minha volta.
E quantas pessoas já não têm agravamento, né, dos seus problemas respiratórios quando está vivendo sob um estresse muito grande, quando essa parte emocional não está boa, não está legal, certo? Lhe falta o ar, ou a crise agrava profundamente. Faz total sentido. Isso. A pessoa não tá na live, mas aí depois eu vou mandar. Ela sempre assiste depois, né? Depois da gravação, aí eu sempre mando para ela. Aí ela faz as perguntinhas durante a semana, que aí eu já pergunto aqui. Será que dá tempo? Dá. Engasgar e pigarro, que acho que fica junto com essa questão do ar aí também. Engasgar é um negócio legal. Caio, eu nunca ouvi você falando de engasgar. De pigarro, acho que eu já ouvi. O engasgar ele é muito parecido com nó na garganta. Sabe a sensação de nó na garganta? Aham. Então, eu costumo... tem um texto mesmo. O nó na garganta e o engasgar é similar à leitura. Então, é similar à leitura. O engasgar, ou esse nó na garganta, são dois comandos conflitantes. Numa sensação, ou melhor, numa situação de maior estresse, onde você está sendo de alguma maneira ameaçado, você tem uma vontade muito grande de reagir, de falar, de botar para fora, se expressar. E ao mesmo tempo você reprime essa vontade. Ou porque é seu marido, ou porque é seu filho, ou porque é sua mãe, ou é porque é alguém importante, ou é porque é o seu patrão, você não quer ser demitida. Tá? Reprimir e recalcar é isso. Eu tenho vontade de fazer algo, mas não faço por uma questão minha moral, uma questão minha ética, um princípio de vida meu e etc. Esse conflito, essa vontade de se expressar e não fazê-lo, por esses motivos, tá? Acabam causando dois comandos aqui na minha garganta. Por um lado, eu quero falar, então eu tenho que botar o ar para fora, né? E por outro lado, eu estou reprimindo, certo? Então eu tento botar ele para dentro, de volta. Ou seja, esses comandos conflitantes acabam mexendo com toda a musculatura aqui na garganta e dá essa impressão de nó, porque é um nó mesmo. O comando tem, vamos dizer, um lado quer e o outro lado não quer. Uma parte quer, uma outra parte não quer. Se mover para se expressar, por exemplo. E você está reprimindo ao mesmo tempo. É um rolo desdanado, né? Olha, a Cida está falando, meu marido tem pigarro... Passou, sabe Deus. Meu marido tem pigarro 48 horas por dia. Pigarro, tá sem cigarro ou sem uma outra causa mais aparente, tem muito a ver com frustração e decepção. Uhum. A pessoa que tem alguma grande frustração ou uma grande decepção aí, o que está acontecendo na mente dela, na estrutura psíquica dela. Lembrando, a frustração é dela, tá? Ninguém está frustrando ela. Ela é que tem alguma expectativa aí que não está, por algum motivo, sendo realizada. O povo já está chorando, que diz que já está acabando. Vai acabar. Tem 2 minutos. 2 minutos. Insônia. Acho que é a que dá, que as outras não vai dar. As outras já vai pro ranking da semana que vem. Insônia, eu vou falar até com experiência pessoal minha, né? Uhum. Esses dias agora, esses últimos dias, eu tenho tido muita insônia. Porque eu não desligo a chave. Sério, Caio? Opa! Eu percebi em mim mesmo. Você é humano também, cara? Oi? Lógico. Você é humano também, cara? Então, no meu caso, ela é um pouco mais consciente, né? Esse não desligar, porque eu sei que eu não estou desligando. E, na verdade, eu estou escolhendo não desligar, porque eu estou querendo resolver uma questão aí e que está me consumindo, digamos, tempo, está me consumindo e tal. Então, eu acabo não dormindo. Tá? Então, basicamente, a insônia, tem várias coisas que podem levar a tua insônia. Até uma alimentação não muito boa e tal. Tá? Mas, basicamente, é a pessoa que não quer desligar por algum motivo. Ela precisa resolver alguma coisa, ela tem alguma coisa que ela precisa decidir, não decide. Então, ela fica pensando nos sis, nos prós, nos contras. Ou seja, não deixa o racional se desligar. Aí não adianta maracujá, chá, remedinho para dormir. Não, ajuda, né? Mas adiantar mesmo, só se for aqueles para baquear mesmo. Uma meditação ajudaria mais. Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Então, galera, bora lá fazer meditação. Caio, 1 minuto. As suas considerações finais. Não, só agradecer a todo mundo aí ter escutado aquilo que eu tenho para dizer, certo, sobre os sintomas.
E que eu estou à disposição de vocês. Se Deus quiser, quinta-feira que vem nós estamos de volta. Sexta-feira que vem nós estamos de volta. Galera, gratidão, gratidão, gratidão por toda a presença de vocês e até sexta-feira que vem, com a graça e permissão. Beijo grande no coração de vocês pela participação. Beijo, Caio. Gratidão, gratidão, gratidão.